Elivaldo Barbosa, muito bom dia novamente. Muito bom dia, Aline, bom dia para você que nos acompanha nesta sexta-feira. Vamos falar então de tudo que aconteceu durante a reunião com o dirigente nacional do PT que teve aqui, né? Muitas repercussões em relação às reuniões que tiveram, inclusive sobre as alianças, as formações para as eleições municipais, né? Correto. Aline, o ex-deputado Henrique Fontana veio ao Piauí, cumpriu uma vasta agenda na quarta e na quinta-feira, basicamente eleitoral, ou seja, ajustar, alinhar o partido para uma estratégia eleitoral. Já a gente detalha mais sobre esse aspecto, mas nós perguntamos também, Aline, sobre como o PT nacional, ele que já foi deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul, faz parte hoje da executiva nacional do partido, como o partido tem recebido essa estratégia do Palácio do Planalto, do presidente Lula, de acomodar na esplanada dos ministérios segmentos que foram adversários ferrenhos da campanha eleitoral de 2022, como progressistas e os republicanos. E Henrique Fontana respondeu. Aqui no Piauí, nós temos um bloco de alianças que é muito consagrado, que governa há muitos anos conosco, inclusive, por exemplo, o PMDB do Piauí, o PSD do Piauí são aliados importantes. E nós vamos, com muita sabedoria, trabalhar cada um dos municípios para contemplar um equilíbrio desta política de aliança. A nível nacional, nós queremos fortalecer muito o bloco que chamamos de centro-esquerda no país. Os partidos que arrancaram junto com o presidente Lula na última eleição. A nossa federação, PT, PCdoB, PV, o PSOL, a Rede, o PSB, o PDT, mas estes partidos que foram citados por mim, como o PSD e o PMDB, em muitas cidades são aliados firmes do nosso projeto. Sempre votaram no presidente Lula. Eu, aliás, tenho uma relação também pessoal muito boa com o senador Marcelo Castro, que é o grande líder do PMDB aqui no Piauí, que é um aliado extremamente importante para nós. Nós temos muito compromisso com ele também. Aliás, estivemos junto com ele quando ele se elegeu senador. Então, a nossa aliança não é de conflitos de curto prazo. Nós temos um projeto olhando o longo prazo e que aqui no Piauí é um exemplo de grande sucesso. Ele fala de Piauí, né? Inclusive, só fazer uma correção do que você chamou e do que a gente exibiu agora, né? Perfeito. Aline, ele já te mostra essa preocupação do PT com a reforma ministerial, mas nesse caso do Piauí, mostra exatamente a preocupação do PT de alargar esse panorama de alianças. Alianças essas que, por exemplo, no caso de Teresina, não estão ainda iniciadas. O MDB tem projeto próprio para a Prefeitura da capital, o PSD da mesma forma. Agora, quem pensa que Henrique Fontana tratou só da questão de Teresina está enganado. Duas cidades mereceram uma atenção especial do dirigente nacional petista, Parnaíba e São Raimundo Nonato. E aí, pela sequência das fotos, você poderia descrever cada uma. No caso de Parnaíba, por exemplo, de São Raimundo Nonato, aí, Aline, a prefeita Carmelita Castro, ela conseguiu vencer uma queda de braço com o PT lá do município. O PT do município havia rompido com a prefeita e acompanhado o vice Rogério Castro da candidatura dele pela oposição. Aí, Carmelita veio a Teresina com o marido, o esposo, que é o deputado estadual Hélio Isaías, mudou toda a situação. Se filiou ao PT, ainda levou o sobrinho, esse que está do lado dela, Isaías Neto, e que será o candidato a sucessor pela situação. Ou seja, a gente chegou o domínio... a falar sobre isso na semana passada. Exatamente. Então, agora sim, está ratificado, além do domínio do PT de São Raimundo Nonato, passa a ser de Carmelita Castro. E olha, com essa foto aí que diz tudo. Tipo assim, olha, chegou com poder no PT, né? Não chegou de qualquer jeito, né? Ela está lá com o aval do governador e do dirigente nacional do partido. E em Parnaíba? Olha, em Parnaíba parece que a situação clareou mais. Ontem, nessa reunião aí, que mostrou Henrique Fontana ao lado do deputado Florentino Neto, o martelo foi batido. O PT vai buscar mesmo a candidatura própria e considerou Parnaíba estratégica no panorama do partido, da forma como o partido encara as eleições municipais. Então, não é só Teresina. Parnaíba também entra nesse leque de cidades estratégicas para o PT. E nessa estratégia, o deputado Florentino Neto já é de fato pré-candidato com aval da direção nacional. Ou seja, a discussão agora com outras forças, como o MDB, que tem doutor Hélio também como pré-candidato, já começa em outro patamar, em outro nível. Aqui está o pré-candidato com aval do partido, do governo e da direção nacional do partido. Como é que estava lá a questão de Parnaíba? Porque existem, né, outros candidatos também. Pelo menos 3 ligados à base governista. 3.
Isso, e os principais, sem desmerecer os outros, os que têm assim, mais projeção, Florentino Neto pelo PT, doutor Hélio Oliveira pelo MDB. Os dois trabalham exatamente como esse palanque único poderá ser construído. Agora, hoje tem o aval agora da direção nacional, o candidato natural petista, o deputado Florentino Neto. Agora sim, a gente vai falar sobre a questão dos ministérios, né, que a gente citou no começo. Pelo PT, o partido teria bem mais ministérios do que os 11 que atualmente tem na esplanada de Brasília. Ela foi uma necessidade, né? Lógico que se eu, pessoalmente, o nosso partido, enquanto partido, ele gostaria de ter mais ministros, né? Gostaria de ter mais atuação dentro do ministério do governo Lula, mas todos nós temos maturidade para compreender que quando a população escolhe numa eleição, ela escolhe um presidente da República, ela escolhe um parlamento e um Senado. E nós não temos maioria no parlamento. Então, nós temos que, sim, negociar com setores de partidos do chamado centrão, né? Com partidos, inclusive muitos integralmente, outros são partidos que têm uma divisão interna, onde alguns, de fato, permanecem na oposição ao governo Lula, mas o bom é que o parlamento, e esta forma que o presidente Lula retoma, né, nós hoje temos a democracia plena de volta para o país. Ou seja, há um presidente da República que dialoga com os poderes, dialoga com o Legislativo, dialoga com o Judiciário, que busca a solução. Porque quando a gente é eleito, um presidente da República, um prefeito, um deputado federal, como eu fui 24 anos, tu estás eleito para resolver os problemas da população. Ficou uma situação desconfortável, né, com esse ajuste lá dentro do Ministério? Ficou, mesmo com a compreensão anunciada pelo ex-deputado, dirigente petista, o PT não digeriu isso não. Sim. Pelo PT ele teria bem mais ministérios e teria portas fechadas para essa tentativa de buscar governabilidade no Congresso Nacional. O PT tem dificuldade, de fato, de construir base aliada, não é fácil. Então, o presidente, por uma questão de sobrevivência, busca exatamente abrir parte do governo para esses setores. Sem isso, ele não consegue emplacar as pautas que deseja, tanto na Câmara como no Senado. E o cenário é bastante diferente do Lula 1 e Lula 2, completamente diferente, onde havia quase uma hegemonia do PT. A situação era outra, completamente diferente, a correlação de forças chamada. E mesmo assim, no Lula 1 e Lula 2, foi preciso também estabelecer uma política de coalizão. O que não foi feito por Dilma Rousseff, o resultado qual foi? Impeachment. Ou você faz dessa forma, ou não governa. O ex-presidente Bolsonaro, Aline, ele continuou naquele estilo dele até na metade do governo, e eu conversava com alguns integrantes do Centrão e disse, não, vai chegar a hora, não se preocupe. Resultado, terminou o governo com progressistas em postos estratégicos da esplanada dos ministérios republicanos, enfim, foi a condição que o presidente teve para, inclusive, levar o seu mandato até o final. Temos uma derradeira? Temos sim. Olha, quem pensa que o prefeito Dr. Pessoa não circula bem no funcionalismo público municipal, considerando desavenças, às vezes, com a área da saúde, do setor dos médicos e auxiliares de enfermagem, enfermeiros, e também da educação, naquela greve que durou mais de 100 dias, o prefeito visitou a Fundação Municipal de Saúde naquele setor das zoonoses, que tem novo comando. O comando agora é do veterinário Elcio Leite, que é funcionário de carreira. Ele já deu essa mudança e mostrando serviço, Aline, e levou o prefeito lá para uma reunião com os agentes de endemias, de combate às endemias. E eles levaram lá, apresentaram uma ampla pauta de reivindicações, insalubridade, fardamentos, folgas nas tardes desse período de BR-Robró, pelo sol escaldante, e o doutor Pessoa estava lá no meio deles, recebido com, eu não diria com festa, mas com respeito e atendendo essa pauta de reivindicação. Para ele ficar, de fato, bem com a categoria, ele vai ter que levar em conta essa pauta de pedidos, de reivindicações apresentada nessa reunião, com o aval, inclusive, do novo diretor, que é o veterinário Elcio Leite. Ele recebeu as reivindicações, mas ainda não atendeu, né? Só recebeu. Depois é que ele poderá se reencontrar lá com os agentes de endemias para saber fazer aquele ajuste de contas entre o que foi pedido e o que foi atendido.